Então, assim, primeiramente, então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. A gente pensou nesse evento, na verdade, entre aspas, de encerramento, né? Olha aí a professora Camila entrando. A professora Camila entrando na reunião. Enfim, né? Opa. Então, a gente pensou nesse evento de encerramento para a gente discutir algumas coisas que tinham ficado pendentes durante o semestre, né? Que foi a nossa segunda sessão de eletrocardiograma. Então, uma das ideias da Liga é com que a gente faça essas sessões, né, durante todo o ano. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como identificar um infarto no eletrocardiograma, tá? Mas antes disso, eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar a diretoria da Liga, né, por ter topado construir a Liga, por todos os eventos que a gente construiu durante o semestre, né? Foi um semestre de muitos desafios, eles saíram super bem. E sei que não foi nada fácil a gente construir a liga do zero, né? Eu nunca tinha supervisionado uma liga acadêmica, então a gente construiu, a gente aprendeu, a gente errou, a gente acertou, né? Então, de antemão, eu queria deixar meus parabéns para os membros diretores da liga, né? Então, qual é a proposta de hoje, né? É a gente falar um pouquinho sobre como é que a gente identifica o infarto no eletrocardiograma, tá? A gente falou desde a primeira sessão que uma sessão ia ser contínua da outra, né? Então, aqui tem o link do YouTube da primeira sessão de eletro, né? Com os princípios básicos de eletrocardiograma. Então, se ficar alguma dúvida durante essa aula, vocês podem retomar assistindo novamente a primeira sessão de eletro. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente mais peca no ensino do eletro, né, para os alunos e para os enfermeiros e para os profissionais da saúde, é que eletro não é uma coisa que tu vai decorar, né? O eletro, ele é um aprendizado constante, né, que vai permear toda a nossa vida profissional e acadêmica. Então, eu achei essa frase bem interessante do José Alencar, né, que é o autor do livro Tratado de ECG da Sanar, que ele diz que ECG não se sabe, ECG se discute, se revisa e se atualiza. Então, a ideia desses encontros aqui da sessão de eletro não é tornar vocês expertos ou que vocês saibam sabendo eletro de cabeça. É dar um insight em vocês para que vocês despertem o interesse por, né, entender eletrocardiograma, interpretar eletrocardiograma e estudar. Tem coisas que até hoje eu ainda não domino, tem coisas que eu fico na dúvida, né? Mas o que me faz entender um pouquinho mais de eletro? É estudar, revisar os casos clínicos, né? É pensar eletro e exercitar. Tá? Então, levem isso para a vida profissional de vocês, né? Que eletro a gente nunca vai decorar, a gente vai ter que interpretar, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que revisar. Então, assim, pensando, né? Bah, meu paciente chega na emergência com dor torácica. Toda dor no peito é infarto, né? Eu tenho que fazer eletro em todo paciente com dor no peito? Quando é que eu vou suspeitar de um infarto, né? Quando meu paciente chega para mim na emergência, eu estou na unidade de internação, ele está com dor no peito, e eu saio fazendo eletro nesse paciente, eu não estou sendo um bom enfermeiro. Por quê, pessoal? Eu não estou otimizando os meus recursos. Não é porque meu paciente tem dor no peito que ele está infartando, não é porque meu paciente tem dor no peito que eu vou fazer um eletro nele, né? Então, prof, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que pensar que existem outras causas de dor torácica e que podem matar. Então, eu trouxe um mapa mental aqui do Cardio Papers para elucidar para vocês as principais causas de dor torácica que são potencialmente fatais, que não estão relacionadas só ao infarto. Então, pneumotórax vai me dar dor torácica, embolia pulmonar vai me dar dor torácica, dissecção de aorta vai me dar dor torácica, rotura de esôfago vai me dar dor torácica. Então, se eu tenho causas potencialmente fatais que causam dor torácica, né, o que eu tenho que fazer para diferenciar uma da outra? Saber avaliar corretamente o meu paciente. Tá? Então, quando o meu paciente chega na emergência com dor torácica, né, o que eu tenho que fazer? Avaliar essa dor. E daí, pessoal, a dor torácica típica é uma dor bem característica de infarto. 90% dos pacientes que infartam, eles têm dor torácica típica, tá? Então, a primeira coisa quando o cara chega na emergência com dor no peito, tem que
identificar como é essa dor, caracterizar essa dor. Então, eu vou perguntar para o paciente, como é essa dor? Onde é que é essa dor? Né? Ela vai para algum lugar, ela alivia com repouso, né? Antes de sair fazendo eletro no paciente. Então, o paciente chega na emergência com dor torácica típica, né? A dor típica, né, que é a dor de infarto, é uma dor ou desconforto retroesternal, ou seja, uma dor bem no meio do tórax, tá? Essa dor, ela é desencadeada pelos esforços, né? Ou seja, meu paciente ele vai lá, faz um esforço e começa com a dor no peito. E essa dor, ela vai melhorar com repouso ou com o uso de nitrato, que é um isordil, né? Que é um vasodilatador sublingual, né? Então, o paciente chega com dor no peito, retroesternal, que foi desencadeada pelos esforços, que melhora com repouso ou com o uso de nitrato. Eu vou pensar, bom, pode ser um infarto, tá? Mas ainda não é critério para eu sair fazendo eletro no paciente. Outra coisa que eu tenho que avaliar também são os fatores de risco cardiovascular. Então, se o paciente chega na emergência com uma dor retroesternal desencadeada por esforços, né, que melhora com repouso ou com uso de nitrato, e o cara é hipertenso, diabético, ou o cara é tabagista, ou o cara tem simplesmente alguém na família que já morreu de infarto, isso são os fatores de risco. Aí eu acendo uma luz na minha cabeça. Bom, eu tenho que fazer um eletro nesse paciente, tá? E daí vocês podem parar para pensar aqui e pensar, bah, hipertensão e diabetes e tabagismo são os principais fatores de risco cardiovascular. Não, pessoal. Um dos principais fatores de risco cardiovascular é esse aqui, ó, histórico familiar positivo para doença arterial coronariana. O que é isso? Isso quer dizer que algum familiar meu, seja primo, tio, avô, pai, mãe, já morreu de infarto, já fez ponto de safena, já teve alguma doença cardiovascular. Muitos pacientes jovens, né, e atletas que não fumam, que não são sedentários, que não são hipertensos nem diabéticos, eles chegam com dor torácica na emergência, dor típica, e não se faz o eletro porque se pensa, pá, o cara não tem nenhum fator de risco. Mas não se perguntou para esse paciente se ele já teve alguém na família que já teve algum evento cardiovascular. Já peguei vários pacientes, inclusive pacientes transplantados, que não tinham nenhum fator de risco, mas tinham na família alguém com histórico de doença cardiovascular. Então, se o paciente de vocês, apesar de novo, ele tiver dor no peito típica, né, uma dor torácica típica, e tiver alguém na família com histórico de doença cardiovascular, podemos suspeitar, assim, de um infarto. Tá? Então, o primeiro passo, antes de sair fazendo eletro em todo mundo na emergência ou na unidade de internação, que tem dor no peito, é avaliar como é essa dor. Se é uma dor torácica típica e o cara tem algum fator de risco associado, eu penso, bah, pode ser um infarto, vou fazer um eletro. Então, tem um estudo publicado em 2006, né, que avaliou o tempo, né, que os pacientes chegam na emergência até o tempo que eles fazem o eletro. Tá? Então, um dos critérios de qualidade assistencial no infarto é o tempo porta-ECG. O que é isso? O tempo que o paciente chega com dor torácica na emergência até ele fazer o eletro. Se o paciente chega na emergência para vocês e vocês suspeitam de infarto, vocês têm até 10 minutos para fazer esse eletrocardiograma. Tá? Então, esse estudo avaliou que os pacientes que demoraram mais do que 10 minutos para fazer o eletro, eles tiveram desfechos piores do que os pacientes que fizeram eletro em menos de 10 minutos. Tá? Então, é um indicador de qualidade assistencial bem importante no infarto, quando o paciente chega na emergência, eu fazer o eletro em até 10 minutos, se eu suspeito de infarto. O que geralmente acontece, pessoal? O enfermeiro atua na classificação de risco, né? Daí o cara vai lá, chega na emergência com dor torácica, né? A gente não dá o devido valor, não avalia corretamente aquela dor, eu classifico o cara como laranja. O laranja tem, sei lá, 30 minutos para ser atendido. Eu não vou deixar o paciente esperando 30 minutos para fazer um eletro. Se eu suspeito de um infarto, eu pego o paciente pela mãozinha, levo para a sala de eletro e já faço um eletro naquele momento. Tá? Vocês vão ver, e a gente sempre fala isso durante a formação de vocês, durante a nossa vida acadêmica, que tempo é músculo, né? Então, quanto mais precocemente identificar um infarto, mais precocemente tratar, menos dano eu vou causar para aquele miocárdio. Tá? Então, o paciente chegou na emergência, tem dor no peito típica, tem fator de risco associado, faça um eletro em até 10 minutos, porque isso vai melhorar o desfecho do meu paciente. É assim, o que é importante
a gente relembrar, né? Que quando eu vou fazer um eletro, eu estou tirando uma fotografia do meu coração, tá? Então, assim, quando eu posiciono os eletrodos no tórax do meu paciente, eu estou posicionando as lentes, tá? Se eu posiciono as lentes corretas no local correto, eu consigo uma fotografia de melhor qualidade. Se eu posicionar um eletrodo de forma incorreta, eu vou ter uma fotografia ruim. Então, antes de sair falando de infarto, de supra, de ST, de alteração no elétron, a gente tem que falar que colocar os eletrodos corretamente no tórax do meu paciente e gerar um eletro de qualidade é o primeiro passo. Tá? Então, quando eu estou fazendo um eletro, eu estou registrando como se fosse uma fotografia do meu coração. Então, aqui só para exemplificar para vocês, né, que cada posição do eletro, ela vai corresponder a uma parte diferente do meu coração. Então, por exemplo, lá, o V1, o V2, o V3, o V4, o V5 e o V6. Eles têm posições diferentes. Por quê? Porque eles vão ver coisas diferentes no meu coração. Então, o V1 ali pega um pouquinho do ventrículo direito, o V2 ao V6 já pega mais o ventrículo esquerdo. Então, o eletrocardiograma, ele tem 12 derivações, né, pessoal? Então, tem o D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, essas 12 derivações são 12 fotografias diferentes do meu coração. Cada uma das 12 derivações vê uma parte diferente do meu coração. Então, são 12 fotos diferentes. Isso vai fazer total sentido para vocês mais lá para frente. Então, relembrando que o elétrico normal, então, ele tem a onda P, que é quando o átrio contrai, o QRS, que é quando o ventrículo contrai, e quando o meu coração está se enchendo de energia de novo para poder contrair novamente, eu tenho uma onda de recuperação, que é a onda T. Então, o eletro normal do meu paciente, ele tem onda P, complexo QRS e onda T, tá? Então, se o meu paciente chega na emergência com dor torácica, né, dor torácica típica, suspeito de infarto, faço o eletro em até 10 minutos, faço o eletro no cara, o eletro tá assim, com onda P, QRS, T, não é infarto, tá ok, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de identificar que tem alguma alteração no eletro é saber qual é o eletro normal. O eletro normal é esse, onda P, QRS e T. Nicolas, tem como o paciente ter dor no peito e não estar infartando? Tem, tá? Então, a gente tem que retomar alguns conceitos bem importantes, tá? Existe a síndrome coronariana aguda, né? Que é um conjunto de doenças que acometem as minhas coronárias de forma aguda, tá? Então, eu tenho um angina instável, infarto sem supra e infarto com supra. Qual é a diferença entre esses três, tá? Na angina instável, meu paciente chega na emergência com dor no peito, eu faço um eletro, o eletro está normal, eu coleto troponinas, as troponinas estão normais. Troponina é marcador de lesão miocárdica, tá? Ok, angina instável. Tá? Então, eletro normal, troponinas não tem alteração. Agora, se o paciente chega na emergência com dor no peito, eu faço um eletro. O eletro vem normal. Eu coleto troponinas e as troponinas vêm alteradas, eu tenho um infarto sem supra. Agora, se o paciente chega na emergência com dor no peito, faço um eletro e o eletro tem supra, eu tenho um infarto com supra, que é o pior tipo de infarto. Tá? O que significa um infarto com supra? O infarto com supra significa que a minha coronária está ocluída, está fechada. Tá? Então, quando o paciente chega na emergência, faço eletro, o eletro vem com supra, coronária está fechada. Tá? Tenho que dar um jeito de abrir a coronária do paciente, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, é o pior tipo de infarto, é o infarto com supra. Então, se você vir falar, o infarto é com supra, coronária está fechada, não está passando sangue para a coronária é que irriga o coração com oxigênio. Então, meu coração não está recebendo oxigênio. Se meu coração não está recebendo oxigênio, o meu músculo vai morrer.
Se meu músculo morrer, o meu músculo não contrai. Se o coração não contrai, não manda sangue para o corpo. O paciente vai entrar em choque. Tá? Então, o infarto com supra, ele é um principal preditor de choque cardiogênico. Tá? 80%, 70% dos choques cardiogênicos são causados por infarto com supra. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês recebem o paciente, que ele está com dor no peito, e vocês fazem o eletro, é ver se tem supra ou não. Por quê? Porque se não tiver supra, é infarto sem supra ou angina estável. É grave, mas é menos grave. Agora, se tu chega na emergência, dor no peito, eletro com supra, coronária está ocluída. Grave. Tem que correr com esse paciente. Então, aqui, ó, essa sigla aqui, a IMCSST, é infarto agudo miocárdico com supra de ST. Tá? Então, a evolução temporal do infarto com supra, né, ela é marcada por alterações dinâmicas significativas no traçado do eletro. Ou seja, eu não vou ter um eletrocardiograma normal. Tá? Então, quando oclui a coronária, altera o eletro. Então, essas alterações do eletrocardiograma, elas vão implicar principalmente a onda T e o segmento ST. Por que isso aqui é importante? Porque pode acontecer várias coisas no eletropaciente. Né? E uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de ensinar as pessoas é saber o que procurar. Né? Então, você já tem uma dica agora. Né? Se eu suspeito de infarto e eu sei que o que altera no eletro é a onda T e o segmento ST, quando eu suspeito de infarto, eu pego o eletro e eu vou olhar justamente a onda T e o segmento ST para ver se está alterado. Tá? Porque é o que vai alterar de forma mais gritante no eletro. Tá? O que é o segmento ST, Nicolas? Eu vou mostrar depois uma imagem para vocês, tá? Mas o segmento ST ele vai se iniciar lá no final do QRS, né? E vai terminar no início da onda T, tá? O final do QRS e o início da onda T a gente chama de ponto J. Que é esse ponto aqui, tá? Então, ó, isso aqui é um eletro normal, ó. Onda P, QRS e T. O final do QRS e início da onda T é o ponto J, tá? Quando eu tenho um infarto com supra, eu vou ter uma alteração desse ponto J. Então, mais uma vez, dor no peito, típica, fiz eletro. Olho para o ponto J. Ponto J normal, ok, não é infarto com supra. Olhei para o ponto J vai estar alterado? Opa, pode ser um infarto com supra. Tá? O que é o normal do ponto J? Ele está na mesma linha de base. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Ó, ele está na mesma linha de base que é a minha onda P aqui, ó. Que é a linha de base do elétron. Mas eu mostro mais para frente depois, tá? Então, o ponto J ele tem que estar sempre alinhado com a linha de base do eletrocardiograma. Alguma pergunta? Tudo claro até agora? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, pessoal. Então, eu tenho o eletrocardiograma com onda P, complexo QRS e onda T. Ó, o ponto J é o final do QRS e início da T. E aqui eu tenho o intervalo ST. Ó. O que é o intervalo ST? É o intervalo da S até a T. Tá? Quando a gente suspeita de infarto, a gente tem que olhar para esse ponto aqui especificamente. Suspeitei de infarto com supra, que a coronária está fechada, eu olho para o ponto J e para o intervalo ST. Tá? É isso aqui que vai me dizer se o paciente está infartando ou não. Então, assim, que nem eu falei para vocês, né? O segmento ST ele tem que ser comparado com a linha de base, né? Desenhada lá no final do segmento PR. Então, olha aqui, ó. PR. Então, ó, o meu ST, o meu ponto J está aqui na linha de base. Tá ok. Tá normal. Né? Tá na mesma linha que a linha de base do elétron. Então, o esperado é que ambos estejam na mesma altura, né? E quando o segmento ST ele estiver acima da linha de base do traçado, consideramos, então, que o paciente tem uma elevação do segmento ST ou um supra de ST
ou uma corrente de lesão subepicárdica. O que é isso, Nicolas? É o supra de ST, que significa que a minha coronária está ocluída e que o meu paciente está com infarto com supra. Mas por que então a oclusão da coronária vai levar a uma elevação do ST, tá? Isso aqui é mais fisiologia, tá? Então, o que acontece? Quando a coronária está ocluída, está fechada, né, a coronária leva sangue e oxigênio para o meu coração. É ela que mantém o meu músculo viável e bem oxigenado. Então, quando eu tenho uma oclusão, eu vou ter diminuição de sangue para as coronárias, tá? O que vai acontecer? Daí você tem que lembrar das aulas lá de fisiologia, né? Eu vou diminuir, né? Eu vou alterar o meu potencial de ação, né? Da bomba de sódio e potássio, causando essa alteração, né? Do meu potencial de ação, eu vou ter uma menor amplitude de onda e de despolarização. Nossa, o que significa, Nicolas? Significa que, quando ocluiu a coronária, diminuiu o sangue, diminuiu o oxigênio, né, o interior da célula vai ficar menos positivo. E o exterior vai ficar menos negativo também. Então, quando a minha célula está lá sem receber oxigênio e sem receber sangue, né, o exterior da célula vai ficar menos negativo. Ou seja, está mais positivo. Então, se o exterior da célula fica mais positivo, o que vai acontecer com esse meu ponto J aqui? Ele vai subir. Tá? Então, só uma explicação fisiológica de porquê que o ponto J sobe no infarto com o supra. Porque ocluiu a coronária, diminuiu a perfusão, alterei o potencial de ação. Eu deixo o exterior da célula mais positivo. Se fica mais positivo, mais atividade elétrica, o meu ponto J ele vai acabar subindo. Então, assim, como é que eu sei, como é que eu meço o supra, como é que eu sei, Nicolas, se está suprado o elétron, se o ponto J subiu, tá? Então, eu dividi um passo a passo aqui em 5 passos, bem didáticos, tá? Que é para vocês realmente verem na prática como é que se o ponto J está elevado, se tem supra de ST, se a coronária está ocluída, tá? Então, assim, o primeiro passo é identificar o final do segmento PR, que é esse aqui, ó, tá? Então, é a linha que fica entre o final da onda P e o início do QRS. Tá? Beleza, defini aqui a minha linha de base. O segundo passo é tracejar, né, uma linha imaginária, ó, no final do PR. Então, por todo o meu elétron, eu traço a linha de base aqui. Beleza. Então, defini o ponto PR e tracejei uma linha reta. Terceiro passo, identificar o ponto J. O que é o ponto J? Né? É o final da S, início da final do QRS, início da T. Aqui está o ponto J. Defini o ponto J. Então, tracei a linha de base, defini o ponto J. Vou tracejar uma outra linha, tracejei a primeira linha aqui na linha de base, e vou tracejar uma segunda linha no ponto J. Então, defini o ponto J aqui e tracejei uma linha lá no ponto J. Beleza. Daí vocês viram que o ponto J, né, no elétron normal, ele é aqui embaixo. E onde é que está o ponto J? Me responda aí no chat, onde é que está o ponto J agora? Ele está ali em cima, né? Todo mundo consegue ver isso? Que o ponto J no elétron normal ele é ali embaixo e agora o ponto J está aqui em cima? Fica claro isso? Ou não? Então, quando o meu ponto J sobe, isso mostra que tem uma alteração no ponto J. A alteração do ponto J, né, é bem relacionado com alterações do infarto, tá? Então, eu tracei duas linhas ali, tracei uma linha de base e a linha onde está o meu ponto J. E daí, pessoal, eu vou medir a diferença entre as duas linhas. Tá? Quer dizer que quando o ponto J sobe é infarto? Não, ainda não. Tá? O critério, né, de infarto é quando eu tenho mais de 1 milímetro de supra. Tá? Então, aqui a gente tem 6 milímetros. Né? Ó.
Bah, Nicolas, como é que eu sei quantos milímetros são? Não ferra a minha cabeça. Gente, o elétron ele é quadriculado. Tem aqueles quadradinhos. Cada quadradinho é 1 milímetro. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cada quadradinho do elétron é 1 milímetro, aqui eu tenho um supra de 6 milímetros. Acima de 1, infarto. Ok? Supra de ST. Tá? Então, por isso que é importante eu definir o ponto J e definir a linha de base. Então, eu traço uma linha na linha de base e traço uma linha no ponto J. Conto quantos quadradinhos tem e vejo. Se tem mais de 1 milímetro ali, mais de 2 milímetros também, 3, 4, 5, 6, né? Tem um supra de ST. Por que isso é importante, pessoal? Porque nem todo infarto vai ter um supra gritante que nem esse aqui, né? Às vezes o supra é mínimo. E eu tenho que pegar o elétron e contar. É o que eu falo para vocês, pessoal. Não é porque o médico tem CRM que ele é bom, tá? Ele pode ser um médico que não saiba de elétron, tá? Por exemplo, não sei se você sabe, mas UPA do interior aí, Canoas, Gravataí, para tu trabalhar numa emergência, tu não precisa nem ter especialização em emergência, em UTI, em cardiologia. Então, às vezes, tem os caras da saúde mental, né? Já sei que não me vejo falando isso, mas tem os psiquiatras fazendo plantão na UPA. Daí o cara pega um eletro, se ele não tem contato, se ele não tem vivência, se ele não tem expertise, ele não vai saber identificar um infarto. E daí vocês, enquanto enfermeiros, né, que eu acho que é a maioria da população aqui, né, se você tem convicção, olhar o eletro, dor típica, fator de risco cardiovascular, olhar, contar os quadradinhos, tem elevação do ponto J, vocês acham que é um infarto com supra, tu vai discutir com o cara. Ele vai dizer, olha só, tava medindo aqui, vi que o ponto J está elevado em 2, 3 milímetros, quem sabe não é um infarto. Né? Então, assim, didaticamente, é isso. Minha dica, façam isso em todos os eletros que vocês suspeitarem de infarto. Tá? Façam em 5 passos. Mede o final do PR, traça a linha de base, define o ponto J, traça a linha do ponto J e mede. Mas assim, né? Eletrocardiograma é uma coisa de outro mundo, né? Tá, Nicolas, eu defini que tem supra no eletro. O ponto J, ele subiu. Quer dizer que meu paciente está infartando, que tem uma isquemia? Não. Tá? Não é significativo. Tem causas de supra de ST, tá? Que vão além do infarto. Tá? Purugada, bloqueio de ramo esquerdo, hiperplasia do ventrículo esquerdo, repolarização precoce, Takotsubo, que é a síndrome do coração partido, embolia pulmonar, hipercalemia, aneurisma de VE, pericardite e o próprio infarto. Tá? Então, Nicolas, como é que eu vou saber se esse supra é um infarto ou não? Tá? Essa elevação do ponto J, pessoal, ela vai ter que acontecer em 2 derivações contíguas. O que é contígua? Uma do lado da outra. O que é isso, tá? Eu tenho um elétron de 12 derivações, tá? Então, eu tenho D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá? Então, para configurar um infarto com supra, eu tenho que ter o supra de ST em mais de uma derivação. Mas tem que ser derivações que sejam vizinhas, tá? Por quê, pessoal? Se eu desenhar um coraçãozinho, deixa eu desenhar um coração aqui. E estão vendo meu coração aí, né? Quem foi meu aluno de saúde adulto sabe que esse coração ele é clássico. Então, aqui eu tenho o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Então, assim, eu tenho uma coronária aqui, que é a coronária direita, e eu tenho uma coronária aqui, que é a circunflexa, que vai lá para trás, e aqui eu tenho a coronária descendente anterior. Eu tenho 3 principais coronárias no meu coração, tá? Daí, eu vou lá e coloco os meus eletrodos. Então, eu coloco um eletrodo aqui, 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 né? E tem mais um eletrodo aqui. Então, por exemplo,
paciente chegou na emergência com dor torácica, fiz um eletro. Daí suprou essa derivação aqui, que é o D2, e suprou essa aqui, que é o V2. Então, aqui eu tenho D2 e aqui eu tenho V2. Me respondo aí no chat. O D2 e o V2, eles vêm a mesma coronária ou eles vêm em coronárias diferentes? O que vocês acham? O D2 vê a mesma coronária que o V2, tá vendo? Sim. Não. Tudo bem. Coronárias diferentes. Então, se eu tenho um supra no D2 e no V2, eu não tenho um infarto. Pode ser outra causa. Por quê? Porque são derivações que vêm coisas diferentes. Então, para ser infarto, o meu V1 tinha que estar suprado e o meu V2 também. O V2 e o V3, o V3 e o V4, o V5 e o V6. Se eu tenho duas derivações que não estão uma do lado da outra e estão supradas, eu tenho outras causas. Pode ser Takotsubo, pode ser pericardite, pode ser hiperplasia do ventrículo esquerdo, aneurisma, enfim, podem ser outras coisas, tá? Então, para eu saber que é infarto com supra, tem que ter supra, né, com elevação do ponto J ali, em derivações que leiam a mesma coronária. Tá? Então, por isso que é importante posicionar os eletrodos lá quando eu fazer o eletro, né, de forma correta. Porque aquele eletrodo vai fazer uma leitura da coronária. Tá? Então, assim, elevação do ponto J em duas ou mais derivações que leem a mesma coisa, que são contíguas, que estão uma do lado da outra, infarto com supra. Tá? Daí, assim, nem tudo nessa vida é tão simples, né? O V2 e o V3, tá? Eu tenho que ter uma alteração maior do que 1 milímetro, tá? Lembra que eu falei para vocês que para considerar elevação do ponto J sugestiva de infarto tem que ser maior do que 1 milímetro, né? Contar os quadradinhos ali. Só que o V2 e o V3, eles já, naturalmente, eles já são um pouco mais elevados. O ponto J do V2 e do V3, fisiologicamente, é mais elevado, tá? Sem que isso esteja indicando um infarto. Tá? Então, olha aqui, ó. Tá? Esse aqui é um eletro normal, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho uma elevação do meu ponto J, tá? No V2 e no V3. Isso aqui não quer dizer que o cara esteja infartando, galera. Tá? É fisiológico isso. Tá? Então, aqui, se fosse uma outra derivação, né? Meu ponto J tá aqui, tá elevado, acima da linha de base. Se fosse em outra derivação, poderia considerar que o ponto J está elevado e que o paciente está infartando. Nas derivações V2 e V3, não. Tá? Eu não considero isso como um evento isquêmico. O que eu tenho que pensar? Tá? Maior do que 2 milímetros em V2 e V3, tá? Ou maior que 1 milímetro, né? Nas demais derivações, em homens com mais de 40 anos. Então, sim, eu tenho que saber a idade do paciente, tá? Então, o paciente tem supra com elevação do ponto J maior do que 2 milímetros no V2 e no V3, né? Ou maior que 1 milímetro nas demais derivações, com homens acima de 40 anos, ok, tem alteração do ponto J do V2 e do V3. Agora, se eu tenho elevação maior do que 2,5 milímetros em V2 e V3, e maior que 1 nas outras derivações, em homens com menos de 40 anos, alteração de V2 e de V3. Tá? E se eu tenho supra com mais de 1,5 milímetros, tá? Um quadradinho e meio, em V2 e em V3 em mulheres, eu vou ter alteração do V2 e do V3. Tá? É sugestivo de evento isquêmico. Tá? Óbvio que isso aqui eu falando, vocês vai só passar pela mente de vocês, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que dar uma estudada depois, tá? Mas pensem, tem supra no V2 e no V3, tenho que medir esse supra, porque nem sempre vai ser infarto. Tem que avaliar a clínica do meu paciente, idade, sexo.
Então, aqui, ó, tem como eu saber, né? Não sei se você sabe, né? Mas tem como a gente saber qual coronária está sendo acometida pelo meu infarto, tá? Só pelo eletro, tá? Então, aqui, ó, o V1 e o V2, eles são as derivações direitas, né? Vamos pegar um pouquinho do ventrículo direito. Eu tenho as anteriores, que são o V3 e o V4, né? Que pega o septo e um pouquinho do ventrículo esquerdo. As baixas, que são V5 e V6. E as altas ali, que é o D1 e o AVL. E eu vou ter também as inferiores, que é o D3, a AVF e o D2. Então, conforme o supra no meu eletro, eu consigo ver qual parte do meu coração está cometida. Então, aqui, ó, só mais uma vez para relembrar, já falei ali antes, né? Então, eu tenho a coronária direita, coronária, tronco da coronária esquerda, coronária circunflexa e coronária descendente anterior. O que é importante? Coronária direita irriga ventrículo direito e parte de trás do coração, e a descendente anterior irriga o ventrículo esquerdo. Daí tem mais outras 1000 coronárias, né? Mas que não são relevantes neste momento. E daí, assim, o paciente chegou na emergência com dor torácica. Eu fiz um eletro nele, tá? Suprou, tá? Do V1 ao V4, V1, V2, V3, V4. Por que é importante a gente saber disso? Porque eu vou saber que a coronária cometida é a descendente anterior. O que muda na vida de você saber que é a descendente anterior que está ocluída, que está comprometida? Muda para vocês que é a descendente anterior que irriga o ventrículo esquerdo. Se a coronária que irriga o meu ventrículo esquerdo está fechado, o meu ventrículo esquerdo não está recebendo sangue, o meu ventrículo esquerdo vai morrer, o meu ventrículo esquerdo não vai contrair. Se é o ventrículo esquerdo que manda sangue para a aorta e para o corpo, eu vou ter um choque, ou provavelmente meu paciente vai evoluir para óbito. Então é super importante vocês, quando pegarem um eletro e virem um supra, que pegue de V1 a V4, né? Você tem que pensar, bom, é o ventrículo esquerdo que está se ressentindo de oxigênio. É o meu ventrículo esquerdo que vai morrer. Tenho que correr ainda mais com este paciente, tá? Então, conforme o supra na derivação do eletro, eu consigo ver, né, qual coronária que está acometida, tá? Então, eu tenho um infarto anterior extenso, eu pego de V1 a V6, né? Pode pegar também D1 a VL, é a descendente anterior. Um infarto inferior, que vai pegar D2, D3 e a VF. E daí eu vou pegar a coronária direita ou circunflexa, né? Infarto posterior. Infarto posterior, que vai, né, suprar V7 e V8, que a gente vai ver depois, né? Que pega coronária circunflexa e coronária direita. Enfim, né? Conforme o meu supra, eu vou saber qual coronária que está acometida e qual parte do meu coração está sendo acometida. Então, trouxe um caso de um paciente da emergência do Instituto de Cardiologia, que era o paciente MF, 65 anos, que chega ao serviço de emergência com dor torácica retroesternal, que irradiava para o membro superior esquerdo, com início a 2 horas. Prévio, então, do cara. A mãe morreu de infarto. A única coisa que ele tinha prévio. Daí, vamos lá, né? Vamos pensar aqui, tá? Olhando para este elétron. Derivação D1, tá? O que eu olho aqui? Linha de base, ponto J. Elevado, né? Vou para o D2. Linha de base, ponto J tá ok, tá? A única coisa que tem aqui... Não, na verdade não tá ok. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí. Ó. Linha de base, ponto J. Elevado. Certo? Daí vou para o D3. Tá. Ok. Ó.
A VR, ok. A VL, ó, ponto J elevado. A VF, ok. V1, ok. V2, linha de base, ponto J tá aqui. Ó, daí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. V3, linha de base, ponto J, né? Final do QRS, início da T. Próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastante. V4, linha de base, ponto J. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. V5, linha de base, ponto J. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 milímetros. V6, linha de base, ponto J, tem... A linha de base está meio torta, né? Mas tem 2 quadradinhos. Então, eu tenho supra com elevação do ponto J em, né, D1, D2, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Aliás, V1 não tem, né? Desculpa. Então, aqui, ó, é D1, D2, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, eu tenho supra em todas as derivações. São derivações que estão uma do lado da outra? Sim, eu tenho D1 e D2 que estão na mesma, que são vizinhas, e V2, V3, V4, V5 e V6 que são vizinhas. Ok. Infarto com supra. Beleza. De qual parede? Anterior extenso. Tá? O que indica que é um anterior extenso? Porque pegou do V2 até o V6. Tá? Isso vai dizer que a coronária que está cometida é descendente anterior. Que irriga o quê? Ventrículo esquerdo. Quem é que manda sangue para o corpo? Ventrículo esquerdo. Tem que correr com este paciente, né? Taxa de mortalidade desse tipo de infarto super alta. Paciente BD, 45 anos, chega ao serviço de emergência com dor torácica retroesternal em aperto que irradia para a região epigástrica, com início a 4 horas. De prévio, o cara é hipertenso, diabético e dislipidêmico. Com este eletro aqui, eu pergunto para vocês, né? Vamos de novo lá. D1, linha de base, ponto J. Ok. D2, linha de base, ponto J. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 6 milímetros de elevação do ponto J. Né? D1, D2, D3. Linha de base, ponto J. Tracei a linha. Daí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros de supra de elevação do ponto J. Ok. A VR. Não. Não tem supra. A VL. Não tem supra. A VF. Linha de base. Ponto J. 1, 2, 3, 4, 5. 5 milímetros. Tá? V1. Nada. V2. Nada. V3. Nada. V4. Não está suprado. V5. Não tá. V6. Não tá. Tá, até tem não, porque eu aqui tem o ponto J aqui, mas tem 2, tá? Vamos botar aqui 2 milímetros, tá? Daí eu pergunto para vocês, tá? A gente tem que fazer isso em todos os elétrons suspeito de infarto? Sim. E derivação por derivação para ver, tá? Então aqui eu tenho um supra de 2 milímetros no V6, tá aqui, ó.
Só que assim, qual é o contíguo do V6? É o V5. O V5 está suprado? O que vocês acham? Aqui o V5. Ó. Vocês acham que o V5 está suprado? Sim. Não. Não sei. Não consigo ver. Não entendi nada. Sim, muito bem, Giovana. Então, aqui, ó. O V5, ó. Peraí que essa menina de baixo tá tortíssima. Então, aqui, ó. Então, isso aqui eu fiz por gosto, tá? Porque nesse primeiro eletro aqui do V5, ó, nesse primeiro ciclo cardíaco, tá meio estranho, não tem nada de anormal, né? Então, eu já pulei pro V6. Só que daí o V6 estava meio que suprado ali. Daí eu olho pro V5 e eu vejo aqui, ó. Ah, olha o V6. Se o V6 está suprado, eu volto para a derivação anterior. Então, tracei linha de base, ponto J. Final do QRS e início da T. Daí eu vejo aqui, ó. Tem 1, 2, 3 quadradinhos. Terão 3 milímetros. Tá? Então, o que eu tenho aqui de supra? Eu tenho supra no V5 e no V6. Ok. Né? E eu tenho, né, supra no D2 e no D3. D2 e D3 são derivações vizinhas, ok, vem a mesma coisa, então infarto com supra. E eu tenho V5 e V6, que também são derivações vizinhas e que leem a mesma coisa. O que isso me indica, pessoal? Que eu tenho um infarto não só em uma coronária. Eu tenho infarto na coronária direita e eu tenho infarto na descendente anterior. Eu tenho infarto em duas coronárias. Duas coronárias estão ocluídas. Porque o meu supra está lá no D2 e no D3, que vem a parte inferior e vem a coronária direita, mas eu tenho supra no V5 e no V6, que vem a descendente anterior, que irriga o ventrículo esquerdo. Então a dica do prof é: façam derivação por derivação. Suspeita de infarto? Vai lá, vê o ponto J, vê se está na linha de base, se está elevado MED, derivação por derivação. Tá? Então aqui eu tenho o supra no D2 e no D3 e tenho um supra no V5 e no V6. Tá? Então aqui eu tenho o infarto da coronária direita e o infarto da descendente anterior. Então aqui, falando do supra do D2 e do D3, ó, eu tenho um infarto de parede inferior. Só que assim, né? Como eu falei para vocês, nada nessa vida é tão simples, né? Então, assim, se vocês pararem para pensar, quando a gente bota os eletrodos no tórax do paciente, a gente está vendo só a parte da frente. Carol, tu quer que eu explique de novo? Posso retomar. Não tinha visto o chat antes. Respondo, teacher. Vamos lá, então. Deixa o prof voltar aqui e apagar esse negócio aqui. Deixa eu apagar. Vamos lá. Então, o paciente chegou com dor torácica, né? Suspeitamos de infarto, fizemos um eletro, tá? Eu vou começar a ver derivação por derivação. Então, veja aqui, ó. D1, né? Tá, beleza. Vou procurar o ponto J dele. Deixa eu apagar a bobagem aqui. Vou procurar o ponto J. Ponto J, final
final do QRF lista T. Então, aqui é o ponto J. Traço a linha de base, traço a linha no ponto J. Devo ver quantos quadradinhos tem. Tem 2 quadradinhos aqui. 2 milímetros. Tá? Beleza. D2. Linha de base. Ponto J. Aqui é muito mais gritante, né? Ó. Traço uma linha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Essa imagem está bem ruim. Pode ser mais ou pode ser menos. Mas tem bastante. 6 milímetros, então. Ó. Então, aqui 2, 6. D3. Que é outra derivação. Ó. Tracei a linha de base. Defini o ponto J. Que é aqui. Final do QRS, início da T. Traço uma linha aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 milímetros. Isso. Ok. No AVR, não tenho supra. No AVL, não tenho supra. No AVF, tracei a linha de base. Ponto J, final do QRS, início da T. Tá aqui. Traço mais um. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 milímetros. Lembrando que para considerar infarto, elevação do ponto J acima de 1. Né? V1, não tenho supra. V2, cadê o ponto J? Tá lá embaixo. Também. V3, ponto J tá até embaixo da linha de base. V4. Ó. Peguei esse aqui, tá melhor. Onda P. Tá normal. Ó. Ponto J tá aqui. Não sobe. V5. Ó. Tem onda P. Daí tem o QRS. E aqui é onda T. Ó, o ponto J tá aqui. Traço uma linha e vejo que tem 2 a 3 quadradinhos. 2 milímetros. Se ele tá bem ruim. V6. Né? Ponto J tá aqui. Linha de base tá aqui. Traço uma linha. Veja ali, tem 1, 2, 3. 3 milímetros. Então, onde é que eu tenho o supra aqui? Né? Pode ser no D1, D2, D3, AVF. Daí no V1 eu não tenho, no V2 eu não tenho, no V3 eu não tenho, no V4 eu não tenho, no V5 eu tenho, no V6 eu tenho. Tá? Qual é o critério de infarto? Elevação do ponto J maior do que 1 milímetro em derivações que leiam a mesma coisa, que sejam vizinhas. Então, V5 e V6 estão com elevação do ponto J, ok, né? Atender os critérios. E D1 e D2, que são vizinhas também, né? Estão com elevação do ponto J. Tá? Então, ok. Mas, Nicolas, eu tenho supra elevação do ponto J no D2 e no D3 e no V5 e no V6. O que isso quer dizer? Que eu tenho 2 coronárias comprometidas. Aqui no D2 e no D3 é a coronária direita que está obstruída e no V5 e no V6 é a descendente anterior que está obstruída. Tá? Tem vezes que eu vou ter supra só em 2 derivações ou 3, que vem a mesma coisa, mas eu posso ter supra em derivações diferentes. Tá? Que vem uma coronária e que vem outra. O que significa que as duas estão comprometidas. Ficou mais claro, Carol? A Lília falou ali que tem dificuldade em ficar o ponto J em algumas. Sim, isso é normal, tá? É porque a gente está trabalhando numa foto, né? Mas, Lili, o que é importante na prática, assim, pegar um eletro e ver, onde é que é o ponto J? Pegar o eletro e fazer isso mesmo, tipo, na prática. Sentar e marcar com a caneta. Aqui é o ponto J. O que eu fazia quando eu era residente? Eu tirava cópia dos elétrons e levava para casa.
E daí eu ficava marcando ali, tá? Porque é realmente difícil. O eletros não tem tanta qualidade, né? As imagens não saem tão boas assim. Então, assim, quando a gente bota os eletrodos no paciente, nem sempre a gente só vê a parte da frente, tá? Não sei se vocês pararam para pensar nisso, tá? A parte mais importante do coração é a parte da frente, tá? Que é a parte anterior, tá? Beleza. Mas, assim, eu posso infartar a parte de trás do coração? Pode, tá? Só que eu nunca coloco eletrodos nas costas do paciente, eu boto sempre na frente. Então, quando eu faço um eletro, eu estou vendo só a parte da frente do coração, tá? Quando é que eu vou precisar ver as derivações de trás? A parte de trás do coração, tá? Primeiro, quando eu tiver um infarto inferior, que pegar ali D2 e D3, tá? Eu vou fazer as derivações posteriores, tá? Que são V3 e V4R e V7 e V8, tá? Então, meu paciente suprou D2 e D3, é o infarto inferior, eu vou ter que ver as derivações posteriores, tá? Então, o primeiro critério é esse. Infarto inferior, suprou D2 e D3, vejo as derivações posteriores. E quando eu tiver um infra em V1 e V3, eu vou pensar em infarto posterior também e vou fazer V7 e V8. Daí lá na nossa primeira aula de princípios básicos de elétrica, a gente viu isso, tá? Então, ó, eu vou ter V7, V8 e V9 que vão pegar a parte dorsal do meu paciente, tá? E V13 e V4R que vão pegar a parte de trás também. Então, suprou V2 e V3, eu também vou fazer as derivações posteriores, V7, V8 e V13 e V4R. Tá? E daí a posição do V13 e V4R, em vez de ser nas costas, que nem é o V7 e V8, ela vai ficar aqui, ó, mais para o lado direito do tórax do paciente. Então, assim, né? Supra em duas derivações vizinhas, com mais de 1 milímetro, né? Tirando ali o V3 e o V2 e o V3, né? Que tem aqueles critérios bem específicos, conforme a idade e sexo do paciente, é infarto coronário ocluído, tá? Só que assim, pessoal, nem antes do eletro suprar, né? Eu tenho uma outra alteração, tá? Que é na fase hiperaguda do infarto, tá? Quando é que vocês vão ver isso? Só se o paciente infartar na frente de vocês e vocês fizeram o eletro na hora, tá? Então, a fase hiperaguda é quando eu tenho uma elevação acentuada da minha onda T. Então, eu tenho aqui o P, Q, R, S e T. Então, segundos após o infarto, a minha onda T fica apiculada. Isso demora segundos ou minutos, tá? Depois eu tenho o supra, tá? Então, se vocês um dia pegaram um paciente com dor torácica, né, e começou a ter dor naquele momento, vocês já fizeram o eletro em segundos ou minutos, vocês podem pegar uma onda T. O que tem que fazer? Repetir o eletro, tá? Porque depois o eletro vai suprar, tá? Que é na fase aguda, tá? Então, aqui eu tenho P, né? Eu tenho o complexo QRS, aqui o ponto J, e aqui a onda T, né? Então, traço a linha de base do eletro, traço a linha aqui do ponto J, conto os quadradinhos, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 milímetros. Então, na fase subaguda, que é após 12 horas de infarto, né, o meu supra começa a baixar. O paciente não vai ficar suprado para o resto da vida, tá? Então, o supra baixa, mas já é uma fase subaguda do infarto. Geralmente, esses pacientes a gente não trata, tá? É tratamento conservador. Não manda para hemodinâmica para abrir o vaso. E tem a fase crônica, tá, pessoal? Que é quando eu tenho a formação, né, das ondas Q patológicas, tá? A gente tem como saber se o paciente infartou, já teve infartos prévios, só olhando onda Q patológica, tá?
Então, a gente consegue identificar, por exemplo, já teve... O paciente chega com dor torácica na emergência, faz um eletro, né? Daí ele tem um supra, demora para tratar ou não trata o infarto por algum motivo, porque onde ele mora não tem hemodinâmica, não tem emergência que trate infarto, o paciente fica com tratamento conservador e não trata aquele infarto. Se a gente fizer esse eletro no paciente, em algum outro momento, a gente vai ver ondas Q patológicas, tá? Que é quando o paciente teve um infarto e acabou não tratando. Tá? Mas isso aí de onda Q vai ficar para um outro momento. Então, aqui, ó, nos primeiros minutos de infarto, onda T epicula. 30 minutos após o infarto, sobe o supra. 6 horas continua suprado. Depois de 12 horas, meu supra começa a baixar e eu tenho inversão da onda T. E aqui eu tenho a onda Q, ó. Tenho inversão da minha onda T. E aqui eu tenho onda Q. Então, o que significa o supra? O infarto, ele é agudo. Tá? Ele não é um infarto tardio. O meu paciente está infartando. Se eu pegar um infarto mais tardio, não vai ter supra. O supra já vai ter baixado. Então, esse aqui é um caso real de um paciente, tá? Eu participo de um grupo de médicos lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E deles compartilharam esse eletro no grupo, né? Então, vejam que aqui, ó. V2, eu tenho meu ponto J aqui, elevado, né? Aqui, ponto J, elevado, né? Então, esse aqui era aqui, ponto J está aqui, ponto J elevado. Aqui, ponto J até que não está tão elevado assim. Então, era um infarto de V2, V3 e V4, né? Pegou coronária descendente anterior. Daí eu trouxe um vídeo aqui para vocês do tratamento desse paciente. Deixa eu ver se vai rolar o vídeo aqui. Pessoal, esse paciente do eletro aí chegou aqui na hemodinâmica com dor, FA aguda batendo a 140, 150 de frequência, coronária esquerda ocluída, VA com disfunção grave, coronária direita dominante, grande, sem lesões significativas, dando uma colateral para a coronária esquerda, mas o paciente instável, com dor, saturando mal, hipotenso, né? Então a gente optou por abrir o tronco. Esse aqui passou uma corda para CX e outra para DA, balonamos o tronco para DA, soltamos um stent do tronco orientado para DA. Aí observou aí um comprometimento grave da origem da circunflexa, né? Mas os vasos abertos, o paciente já estabilizou, já melhorou da dor. Aqui é um paciente com coronariopata grave, tem outras lesões em DA, outras lesões em CX e marginal. Balonamos ali a origem da circunflexa, só para tirar aquela lesão subtotal, né? Deixar aberto, fizemos um kissing balloon. Fizemos um kissing balloon ali Então, aqui, pessoal, o eletro desse paciente, ele tinha um supra, né? Em V2, V3 e V4, suspeita de DA, né? O que dá para ver aqui nesse vídeo? E quando eles tentam injetar o contraste, agora... Pessoal, esse paciente do eletro aí chegou aqui na hemodinâmica com dor. Ele tentou injetar o contraste ali, naquele primeiro momento, e o contraste não foi. Por quê? O catéter estava lá na coronária, a coronária estava obstruída. Tentou jogar contraste, não foi. Por quê? Estava obstruída. Vocês veem que no final do vídeo ele consegue injetar contraste e o contraste preenche todas as coronárias do paciente.
porque eles abriram o vaso do paciente. Então, eles conseguem saber qual tipo qual a coronária que está obstruída só olhando o eletro do paciente, tá? Como no paciente que tinha infartado a DA, que irriga o ventrículo esquerdo, né? O paciente teve disfunção de ventrículo esquerdo, chegou hemodinamicamente instável, fazendo arritmias, tá? Então, dica do prof, sempre que pegar um infarto que pegou V1, V2, V3, V4, V5, V6, corram com esse paciente, porque é o ventrículo esquerdo que está se ressentindo. E daí vai ficar para um outro momento, tá? Mas só para instigar vocês de que dor torácica mais bloqueio de ramo esquerdo, né? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, na próxima sessão de eletro, né? Então, dor torácica mais bloqueio de ramo esquerdo, eu vou tratar o paciente como se estivesse infartando, tá? Como se estivesse com supra de ST. Então, sei que foram muitas informações, né? É bastante conteúdo, é bastante complexo, mas a ideia é que vocês depois possam rever essa aula também, mas despertar um insight em vocês para que vocês consigam identificar, né, no eletrocardiograma quando é que tem o supra, né, dar alguma noção básica para vocês de infarto. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.